Havia ali em Itaguai um ilustre médico chamado Simão Bacamarte, que estudou em Coimbra e Paúda, em Portugal, e tendo terminado seus estudos, voltou ao Brasil, onde casou-se com uma viúva chamada Evarista, da qual, em uma vista de seu tio, questionou: Meu sobrinho, me desculpe por tal delicadeza, mas por que casaste com essa senhora? Ela já é viúva, não é bonita, nem tão pouco simpática. Eu lhe digo que Dona Evarista é uma mulher biológica e fisicamente forte para me dar filhos saudáveis. Mas a convicção de Bacamarte sobre Evarista era incorreta. Apesar de seus esforços e da limitação rígida a qual submeteu a esposa após muita pesquisa, ela não foi capaz de dar-lhe filho algum. Assim, sendo a família Bacamarte estava com seus dias contados, e Simão pôs a estudar-se psiquiatria, propondo a criação de um lugar para abrigar e tratar todos os loucos. Porém, na Câmara, certa discordância, estando Padre Lopes no topo desta oposição. Há por aqui muitos loucos, esses trancados em porões e deixados para morrer. Peço que me deixe tratá-los do imóvel que estou construindo. Hoje já se viu prender todos os loucos em um só recinto, isso sim é insanidade. Simão Bacamarte, todavia, era muito insistente e venceu o conselho pelo cansaço, deixando o vigário indignado, que foi de ter com Dona Evarista para pedir que ela fizesse com que o marido mudasse de ideia. Senhora, és tu, Dona Evarista, esposa de Simão Bacamarte? Sim, senhor. E tu, padre, o que desejas? Bom, o que seu marido deseja é muito difícil. Peço que leve um passeio do Rio de Janeiro para que espareça mais a cabeça. Evarista acatou com a ideia do vigário, mas por sempre ter sonhado o Rio de Janeiro, do que realmente se preocupasse com as complexas de Bacamarte. E ao cair de tardezinha, foi ter com o marido uma conversa. Estou pois com desejos de ir ao Rio de Janeiro e comigo meus tem direito, porque não tiras o tempo da prática da medicina e seus estudos e vai em umas férias com tua esposa? Não tenha medo, mãe, tenho controle de tudo. Mas Simão sabia que isso não era coisa somente de sua consorte, pois raramente a mesma pedia as coisas, mesmo que as desejasse muito. Então rebateu: "Não tenha medo, mulher, tenho controle de tudo, não se preocupe", disse Bacamarte para sua consorte. Na cidade tinha um boticário, qual era amigo e comensal de Bacamarte. O mesmo concordava e seguia tudo o que dizia. Seu nome era Crispim Soares, que não hesitou ao ser chamado para trabalhar na Casa de Loucos, que posteriormente, devido às suas janelas de vidro verde, ficou conhecido como a Casa Verde. Estando pronta, a Casa Verde começou a abrigar e tratar os loucos, e Simão parecia satisfeitíssimo, exceto talvez com a esposa, que após a concretização dos planos do marido, tornou-se calada, mal comia, sempre estava abatida, ao ponto que o alienista questionou-a. "O que passa contigo, Evarista?", questionou o alienista, e a mulher estava para dizer nada, quando subitamente mudou de ideia e desabafou. Dizia que sentia-se solitário o tempo todo. Era quase como se ela fosse viúva novamente, quando seu marido escolhia meia dúzia de doidos para ti, ao invés de ficar com a sua consorte e viajar com ela. Bacamarte então ofereceu uma ida ao Rio, e por um breve momento Evarista animava-se, até que o alienista disse: Levo contigo todo dia, e talvez uma amiga, sempre quis ir ao Rio de Janeiro, não? Apesar de magoada, com a escolha do marido de não acompanhá-la e uma tentativa falha de justificar por que ele deveria ir com ela, a muito custo, Dona Evarista concorda com a viagem. Puxada com o dinheiro que o hospício estava rendendo, a família, acompanhada de uma tia e sua amiga, esposa de Crispim. Há certa comoção da parte das pessoas, principalmente de Crispim, que, diferente de Bacamarte, amava incondicionalmente sua esposa. Estava aí pelo 5º dia da viagem, pelo rio, quando Simão mandou um funcionário chamar Crispim, seu fiel comensal e boticário,
e dizer-lhe que viesse ao seu escritório com urgência, pois havia uma notícia importantíssima. O boticário desesperou-se, pôs-se a correr. Entretanto, a sala do doutor, sem nem mesmo bater convicto de que algo acontecera com a esposa. Entretanto, era apenas Bacamarte contando sua mais nova ideia para intervir na situação dos loucos da cidade. Um estudo de campo. Simão disse para Crispim se acalmar. Não era nada disso que ele pensava. Ele veio dizer que a partir desse dia, ele ampliaria seu trabalho. Começaria a avaliar ele mesmo pelas ruas as loucuras escondidas, pois acreditava que certas pessoas a loucura fica oculta. O boticário achou a ideia um tanto quanto eloquente, mas absteu-se de comentar. Achava melhor seguir como ia, com casos mais óbvios e cujos tratamentos já eram conhecidos pela medicina. Apenas parabenizou o amigo e animou-se. Todavia, Crispim não estava errado em sua opinião oculta. Bacamarte começou a enxergar a loucura em tudo que é canto. E dado o momento, as internações tornaram-se tão absurdas que até mesmo o povo da cidade percebeu. A cidade alarmou-se quando certo dia, Simão levou para a Casa Verde um homem do qual perdeu toda a sua herança por seu bom coração, que emprestava dinheiro e era incapaz de cobrá-lo. E em seguida, internou ainda a tia de Costa, o homem internado por Bacamarte. Desculpe, comandado, mas eu acho que vocês enganam. Costa não está louco. Isso nem é psiquiatria. O homem do qual eu não tenho bom convívio, como o senhor, disse que ele perderia todo o futuro. E Costa, com o coração leve, assim foi. Onde já se viu mais de seus funcionários? Isso é insanidade. Não. Após essas duas internações polêmicas, apesar de seguirem as diversas internações racionais, um homem que desejava um cargo político uniu-se a um grupo de cidadãos que armaram uma revolta contra Simão Bacamarte. O grupo ficou conhecido como os Canjicas, como eles próprios se denominaram. Mas não prosperou, pois assim que o dito homem Porfírio conseguiu seu cargo político tão almejado, ele os traiu, entregando-os a Simão, que prendeu na Casa Verde junto a muitos outros internos. Desse ponto em diante, a esperança na cidade esfria, sendo a única carta na manga a esposa Evarista, que havia voltado há pouco. Apesar disso, não conseguia mudar o comportamento do médico, mas ainda assim, era a última saída a recorrer-se. Evarista falou de uma amiga que daria uma festa em alguns dias. Por que eles não iriam juntos? A esposa sentia-se magoada com a falta de atenção do marido, mesmo com a viagem dos sonhos que ele deu-a de presente. Claro, não vejo motivos para não irmos, disse o alienista. Mas Bacamarte criou os motivos quando certa noite, aproximando da data da festa, Evarista não conseguiu dormir, pois não decidia entre dois vestidos, e o marido jogou-a na casa de loucos. No entanto, em sua obsessão e análise, Simão Bacamarte chegou à conclusão de que muitos seus internos talvez tivessem outro problema. Sua teoria estava errada? Talvez a problemática da maioria ali reclusa fosse um desvio de caráter. E assim, ele libertou os pacientes e refez sua teoria, constatando que se uma maioria desavia dos padrões, então que o seguir era desequilibrado e a onda de internações continuava. Dessa vez, por um motivo oposto ao anterior, mas algo ainda incomodava, até certa manhã em que algo lhe ocorreu. Antes de soltar todos os internos, minha teoria estava incorreta no mar. Foi assim que, após uma grande confusão generalizada em Itaguaí, meu marido percebeu que não havia desvio de caráter, mas que ninguém tinha um comportamento excepcionalmente perfeito como o dele, e que se ele era uma exceção à regra, então ele sim devia ser internado, pois ele sim havia chegado no estado de insanidade. E foi assim que ele trancou-se na Casa Verde pelo resto dos seus dias.